E quando surge o Alviverde, galera, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão e no Contra Tudo e Contra Todos também, tô sempre surgindo, tá? E mais um vídeo com a retrospectiva, né? Esse é um vídeo com a retrospectiva do Palmeiras em 2023, como é que foi o ano do Verdão aí, hein? É o que a gente vai ver agora, então dá o seu like aí no vídeo se você já tá a fim de entender aí o que aconteceu em 2023 com o maior do Brasil. E também já coloca o seu comentário aí, hein? O que você está prevendo aí para 2024? O Verdão vai ganhar o quê em 2024, hein? Quais são os títulos aí que você acredita que o Verdão vai faturar? Já começa disputando a Supercopa do Brasil em fevereiro contra o São Paulo. Depois tem a disputa do Campeonato Paulista também. E vem aí a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Podendo ter no final do ano também a Copa Intercontinental ou Mundial de Clubes, chame como preferir. Vamos ver como é que foi o 2023 do Verdão. É a história do Caio Paulista, porque até sexta-feira os dirigentes do São Paulo foram dormir achando que o Caio Paulista estaria no São Paulo em 2024. Não contavam que fossem seu marido traído, né? Porque parece que o Caio Paulista ouviu a conversa do Palmeiras e pensou melhor. Esse é o clássico chapéu, né? São Paulo levou a volta. Tomou o chapéu do Palmeiras. Pulou o muro e pulou bonito, né? Quase literal, né? Porque os CTs ficam colados. Exatamente. Assim, muito surpreendente, porque o encaixe do Caio como lateral, mas que não conseguiu ter atuações do nível do Caio. E agora vai ter que ir ao mercado procurar um jogador por uma posição que é uma posição difícil demais de se achar. Laterais como todo, né? Exatamente, lateral esquerdo, de maneira geral. Dessa forma de jogar. Tanto é que o Caio é um atacante de origem. Sim. É um jogador que hoje a gente fala que está efetivado na posição de lateral, mas é um atacante de origem que foi transformado em lateral, inicialmente como um quebra-galho, mas que foi muito importante para o São Paulo nessa posição. Então, assim, para o São Paulo é um problemaço aí, pensando para a próxima temporada. E para o Palmeiras tem aí, o que a gente sabe de informação é que tanto o Piquerez como o Vanderlan, que são os dois jogadores da posição hoje, o Piquerez titular, o Vanderlan garoto da base, que é o reserva, que era visto como um lateral de muito potencial para ser preparado para os próximos 21 anos, os próximos anos, mas que já são dois jogadores que têm interesse de fora. Então, é interessante essa movimentação do Palmeiras, que a gente durante a temporada inteira falou de um Palmeiras pouco ativo demais no mercado. Então o Palmeiras já antevendo uma situação que pelo visto está muito próxima de acontecer, que é perder um dos dois jogadores, já foi ao mercado e conseguiu dar esse baita desse balão em um rival. A torcida que gosta, né? A torcida que curte muito ainda mais essa história, mas acho uma contratação bem interessante do Palmeiras. Alimentou bastante a rivalidade e os memes entre palmeirenses e tricolores nesse Natal. Agora, acho que esse é um ponto importante, o Palmeiras está se antecipando, porque foi uma crítica que recebeu na última temporada, porque já sabíamos da saída do Scarpa, né, já era tratada durante o ano, e aí a saída do Danilo parecia que seria iminente mesmo pelas propostas que ele já vinha recebendo, e o São Paulo não conseguiu se reforçar à altura e foi algo que sofreu durante toda a temporada. E agora já dá esse passo antes até de uma possível, pelo menos que a gente saiba, ainda não há uma negociação, uma efetivação da saída do Piquerez ou do Vanderlan. E aí, claro, que a gente não vai querer decidir pelo Caio Paulista, porque isso é uma coisa muito individual do ser humano, do jogador, as escolhas profissionais dele são dele. Mas, naturalmente, a gente fica tentando fazer um exercício aqui de... O Caio Paulista vai trocar a titularidade dele absoluta no São Paulo, né, onde ele iria disputar a Libertadores, para, pelo menos por enquanto, ser o reserva da posição. Você imagina o Caio tirando o Piquerez da titularidade? Então ele também está pensando no futuro, né? Não, assim, sem dúvidas, ele chega no Palmeiras com um status diferente. Em tese, a gente ainda, como você disse, a gente ainda não tem nada concreto de nenhum dos dois jogadores, então ele chega como composição de elenco, que é o status diferente que ele tem no São Paulo hoje como titular da posição. Mas o Caio é um jogador versátil. A gente acabou de falar dele, que era um atacante, jogador de lado de campo de velocidade, que foi transformado em lateral. Mesmo que o São Paulo foi contratado pelo Rogério Ceni, ainda nem foi o Dorival que traz o Caio para ser esse lateral. Exatamente. E o Abel muda bastante a configuração do time. E o Caio acho que se encaixa muito bem nisso, porque ele pode jogar numa linha de 4, como lateral pela esquerda, como atuou durante a maior parte do ano com o Dorival no São Paulo. Ele pode jogar como um ala aberto pela esquerda numa formação de 3 zagueiros, que foi uma formação que o Abel
utilizou bastante nessa reta final de Campeonato Brasileiro também, porque esse jogador de potência, de velocidade, inclusive o ponto forte dele, até por ser atacante anteriormente, é esse apoio, essa chegada com muita velocidade pelo lado, e pode ser até eventualmente um ponta pela esquerda, numa formação de ataque. A gente viu o Mike pelo lado direito, né? Fazendo a ponta direita inúmeras vezes. Então, eu acho que ele dá ali pelo lado esquerdo, ele pode fazer todas as posições. Eu acho que dá ele dá essas opções para o Abel, o encaixe dele no elenco. Assim, é difícil a gente falar é melhor ir para Palmeiras ou para São Paulo. Acho que o mais legal dessa história do Caio é a gente pensar que há uma temporada atrás esse cara estava sendo chutado do Fluminense pela torcida, sem clima nenhum com o torcedor tricolor, e hoje a gente está falando de um cara que tem 2 baitas propostas na mesa. Tanto ficar no São Paulo como titular, que vai disputar uma Libertadores no ano que vem, quanto para um Palmeiras supercampeão que vai jogar Libertadores também. Então, assim, acho que esse é o mais legal dessa história do Caio Paulista, essa reviravolta na carreira. O próprio São Paulo, quando traz o Caio Paulista, o Rogério Ceni faz essa contratação, havia muito deboche ali de, não tem o lateral esquerdo, vai trazer um cara que nem é lateral esquerdo, que joga improvisado na função. E foi fundamental para o São Paulo, até do Dorival, depois na sequência, conquistou o título inédito da Copa do Brasil e agora está virando aí a disputa entre os rivais ali, vizinhos de muro dos CTs que vão disputar essa temporada. Agora, para o São Paulo, você falou, vai sair ao mercado, porque a gente tem visto até o São Paulo fazer algumas boas movimentações. O Dorival pôde observar o elenco no final da temporada, justamente porque já tinha o objetivo atingido, já tinha conquistado a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil e pôde observar alguns jogadores. Um elenco que acabou ficando inchado porque o São Paulo teve muitos problemas físicos. Então, o São Paulo chegou a ter um elenco no departamento médico, no Refis, e um elenco em campo. Então, acabou chegando ao final de uma temporada com muita gente. Então, algumas peças ele naturalmente vai liberar, mas em alguns setores do campo, claro que a grande contratação, o grande objetivo do Tricolor é ter o Lucas por mais 3 temporadas, ou pelo menos mais uma, mas precisa observar ali também outras posições. E isso foi uma questão, isso que você falou do elenco inchado e de um certo desequilíbrio do elenco do São Paulo, que é algo que a gente já vem falando do São Paulo já há pelo menos 2 ou 3 temporadas. O São Paulo, em determinado momento da temporada, se não me engano, no início do ano, tinha 5 laterais direitos. 5 laterais direitos, só que dos 5 laterais direitos, se eu não me engano, só um que estava à disposição e os outros 4 todos machucados. E do lado esquerdo praticamente não tinha lateral. Sim. Então, com a saída do Caio, isso sendo concretizado a ida dele para o Palmeiras, como eu disse, tem o Wellington, tem o Patrick, que é um lateral esquerdo, garoto muito jovem, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, formado na base do São Paulo, que tem muito potencial, mas acho que muito cedo para assumir uma titularidade numa temporada em que o São Paulo vai ter uma exigência de competir forte numa Libertadores, competir forte no Campeonato Brasileiro, defender o próprio título da Copa do Brasil. Né? De voltar a uma Libertadores, numa fase de grupos, o torcedor quer ver um São Paulo forte. Exatamente. Então, assim, embora seja um garoto de muito potencial, acho que não é exatamente o cenário ideal para botar esse garoto na titularidade, que de repente você conseguindo buscar um outro lateral que chegue para assumir essa titularidade e você trabalhar o Patrick para que ele possa assumir a posição com o passar do tempo, eu vejo mais como um cenário ideal, mas é aquilo que a gente estava falando. A posição de lateral, de maneira geral, tanto esquerdo quanto direito, é uma dificuldade, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Você vai pegar vários times da primeira prateleira do futebol mundial que utilizam laterais e jogadores improvisados. Sim. Pega a ponta e bota de lateral, ou pega a volante e bota de lateral. O Manchester City vira e mexe. Joga com 4 zagueiros na primeira linha porque não só uma questão de preferência, mas pela dificuldade de você ver grandes jogadores nessa posição dentro do mercado. Vai ter que ficar observando o São Paulo também. A gente trouxe outras informações também ali. O Vini trouxe esse momento do mercado. Por exemplo, a notícia do Goiás acertando com o Zé Ricardo. O último trabalho do Zé Ricardo foi justamente ano passado no Cruzeiro. Temporada que não viria um título de expressão para o Palmeiras em 2023. Sim. Veio o Campeonato Paulista, mas que parecia que a temporada ia fechar sem outros títulos. Mas esse time do Abel Ferreira é impressionante e terminou o ano como campeão do Brasileiro e uma das muitas conquistas do Palmeiras nessa temporada de 2023. Quero que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados. O futebol é sim, e umas vezes é cruel para nós, outras vezes é maravilhoso. Não há ninguém no mundo que goste de ganhar mais que eu. Ninguém. Igual pode haver, mas é impossível. Vamos ser vítimas do próprio sucesso. Parecia um fim de temporada melancólico.
A eliminação para o Boca Juniors na Copa, que é a obsessão da torcida, fez o Palmeiras voltar a algumas casas. No tabuleiro do Abel Ferreira, o Verdão precisava avançar e acumular vitórias no Brasileirão. É aí que entra em cena o Banco Imobiliário. O jogo foi usado pelo técnico português para motivar a equipe no vestiário. O objetivo? Permanecer vivo no campeonato de maneira estratégica para falir os adversários. Àquela altura, o ambiente não era nada favorável. Não é tocando tambor no estádio e ameaçando atletas que eu vou contratar jogadores. O torcedor organizado não torce pelo Palmeiras. O torcedor organizado torce pela entidade deles. Com a distância de 14 pontos para o líder Botafogo, o título do Brasileirão era algo improvável. Acho que o Botafogo tem toda a vantagem para ser campeão, já disse isso até acho que foi depois deles, da forma como eles nos ganharam em nossa casa. Não vamos ganhar sempre. Parabéns ao Botafogo, está muito forte, acho que tem tudo para ganhar. Essa postura do Abel de cravar o Botafogo campeão era só do vestiário para fora, para aumentar a pressão do adversário na liderança. Internamente, o discurso era outro. Disse que se eles largassem, eu também largava, era o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem, eu era o primeiro a largar. Nem o mais otimista dos torcedores imaginaria que o ano terminaria assim. Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro, é o rei dos brasileirões. O momento de arrancada começou na partida contra o Curitiba, depois do treinador mudar o esquema tático para 3 zagueiros. A equipe engatou uma sequência de 10 jogos sem perder, incluindo a goleada contra o rival São Paulo por 5-0. De lateral para lateral, Piquerez, golaço! Show! A situação de 3 zagueiros permite aos nossos laterais poderem estar subidos ao mesmo tempo. Este sistema potencia muito os nossos laterais, o Piquerez fez golo. Mas foi no confronto direto contra o Botafogo que o Palmeiras começou a acreditar que o improvável também acontece. Virada espetacular no Engenhão com esse garoto de 17 anos chamando a responsa. Dá a bola em mim. Ei, a bola em mim. O atacante, que terminou a temporada como o cara dessa arrancada heróica, teve um começo de ano bem diferente. O Endrick chegou a ficar 12 jogos seguidos sem marcar e foi parar no banco de reservas. A redenção foi no momento delicado do time. Na final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras estava perdendo pro Água Santa. Endrick, a joia palmeirense. A conquista de mais um estadual dava indícios de que o ano seria tranquilo. A goleada contra o time de Diadema marcava o 2º título palmeirense nos primeiros 4 meses do ano. A vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil ficou marcada por mais uma jogada estratégica do técnico Abel Ferreira. Sem uma reposição à altura depois da venda do Danilo, Jailson começou o ano jogando. Mas a equipe funcionou melhor depois que Zé Rafael foi recuado ainda mais no meio-campo e que Gabriel Menino ganhou uma chance entre os titulares. Boa bola, Menino, perna esquerda, golaço! Mas a tranquilidade alviverde caiu por terra, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil para o rival São Paulo. Uma vitória maiúscula do São Paulo, gigante! São Paulo avança na Copa do Brasil. As lesões de Dudu e Gabriel Menino deixaram as coisas ainda mais difíceis. Sem a principal referência técnica do ataque, o Palmeiras sofreu e conquistou só uma vitória em 9 jogos. A queda para o Carrasco argentino em casa foi crucial para agravar a crise. Há sinais que têm que ser lidos. O Todos Somos Um não é assim que eu vejo o Todos Somos Um. A arrancada no tabuleiro rumo à conquista do Brasileirão fez o Palmeiras fechar o ano com 3 títulos. Já são 9 sob o comando do estrategista Abel Ferreira, que deve ganhar outras peças na próxima temporada para reforçar o time em busca de novas taças. Apesar do Abel ser português, comandar um time paulista, ele fez bem mineirinho esse ano, né? Foi comendo pela beiradinha, foi observando o Botafogo, e aí quando a oportunidade...
E aí acho até, Moreno, que ao contrário das outras temporadas, a gente sempre falou muito da força desse Palmeiras, tecnicamente, mentalmente, que é um time que, por exemplo, foi campeão na última temporada, em 2022, porque não perdia. Era muito difícil tirar pontos do Palmeiras. Nessa temporada, eu acho que talvez a oportunidade tenha aparecido para o Palmeiras em algum momento ali, quando o Botafogo deixa escapar um título que estava muito próximo. E aí, quando apareceu a possibilidade, aí o Palmeiras agarrou e já era, né? Não, exatamente. Assim, a gente fala de um Palmeiras que é super campeão, mas que nessa temporada teve muita dificuldade em vários momentos. Agora, é um título que ele é incrível, mas ele é incrível de uma maneira diferente do que foi o do título do ano passado. Sim. O título do ano passado era incrível porque as atuações do Palmeiras eram atuações de um time... O Palmeiras não deixou ter Campeonato Brasileiro. Não houve disputa de Campeonato Brasileiro no ano passado. Lembra que a gente ficava naquela discussão de, será que alguém vai, será que... E nunca ninguém chegava. 3 ou 4 jogos contra o Corinthians, contra o Flamengo, falaram, será que vai deixar chegar? Não, o Corinthians o Palmeiras não deixou chegar em momento nenhum. Esse ano é incrível, mas por outro aspecto. É incrível porque você tinha um Botafogo que tinha uma vantagem muito grande diante do Palmeiras, e o Botafogo, a verdade é que o Botafogo deixou ter campeonato. O Botafogo deixou ter campeonato, só que do outro lado tem uma equipe que você não pode deslizar. O Palmeiras ele não permite, ele não dá segunda chance. Então, a partir do momento que a chance foi criada, que deram brecha, o Palmeiras, como uma equipe absolutamente vencedora, principalmente nos últimos anos, empilhando títulos. A gente vê essa questão que a gente sempre fala, bate aqui, a questão da mentalidade. Você vê no jogo do Palmeiras a questão do que é a mentalidade do jogador de ter a certeza que ele vai conseguir buscar aquele resultado. Vários jogos... O primeiro jogo dessa arrancada, se a gente considerar que essa arrancada do Palmeiras começa com a virada sobre o Botafogo, sim. Um time que está perdendo de 3-0 e consegue a virada daquela forma... E um dos jogos mais espetaculares do futebol brasileiro na última década, assim... É um dos jogos mais espetaculares. E em vários jogos do Palmeiras, você via, assim, que às vezes o jogo estava engrossado, estava difícil para o Palmeiras, mas você tinha certeza que em algum momento o Palmeiras ia tirar um coelho da cartola. Ia conseguir... contra o Fortaleza, o gol do Zé Rafael no finalzinho. Ia conquistar o resultado necessário justamente por causa disso, porque foi um time que se acostumou a vencer. Foi um time que ele dá na gente essa sensação. Às vezes a gente tem do outro lado um paralelo de um time que é o contrário. Que você olha e você tem dificuldade de enxergar esse time como uma equipe vitoriosa, às vezes mesmo em bons momentos da equipe. O Palmeiras é justamente o contrário. O Palmeiras você olha mesmo em momentos difíceis, pela forma com que esse elenco, esse clube criou essa estigma em torno do time, você olha para o Palmeiras e fala, cara, em algum momento o Palmeiras vai tirar um coelho da cartola. E foi o que fez nessa temporada de 2023. É um campeonato, assim, fantástico, fantástico. E mesmo tendo o título brasileiro, que, claro, é fantástico, é incrível a recuperação, e se em algum momento, aliás, que o torcedor do Palmeiras já não contava mais e ele acaba acontecendo, ainda fica um gostinho de que talvez pudesse ter ido um pouquinho mais longe na Libertadores. E aí, acho que talvez seja a lição para essa temporada, para 2024, para a próxima temporada, que nitidamente faltou ali, na ausência do Dudu, um elenco mais equilibrado, que o time não ficasse, como ficou 5 rodadas sem fazer gols. Uhum. Assim, a questão do elenco, e eu falo, assim, me sinto muito tranquilo para poder falar, porque sempre falou. Eu venho falando disso há bastante tempo, inclusive nesses momentos em que o Palmeiras conquista título atrás de título. Eu acho que os títulos, a forma com que está muito na conta da forma com que o Abel consegue extrair de um elenco abaixo, não que o elenco do Palmeiras seja ruim, não é? Você vai olhar um Palmeiras com Rafael Veiga, com o Zé Rafael, o próprio Dudu que a gente citou, com o Rony, o Everton, o Gomes. Querei, jogador de seleção. Você olha e você fala, pô, é um time ruim? Não, não é, pelo contrário, é um excelente elenco. Eu acho que a questão é quando você olha para os demais. Eu falei agora há pouco quando a gente estava conversando de Atlético. O Atlético, na minha opinião, ele entrega melhores opções, mais opções, um elenco mais recheado. Flamengo nem se fala. E eu acho que o Palmeiras hoje, pela condição financeira que o clube tem, eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer contratações que deem ao treinador a possibilidade de ter um elenco mais recheado. Não estou dizendo de fazer loucura, de fazer... Até porque o Palmeiras só chegou onde chegou porque teve muita responsabilidade na gestão. Mas eu acho que dá para continuar tendo uma gestão responsável, fazendo contratações que transformem o Palmeiras num elenco um pouco mais recheado. Então, aconteceu, eu acho que, de fato, essa dificuldade... A gente vai pegar o jogador que foi titular durante boa parte dessa reta final do Campeonato Brasileiro, foi o Breno Lopes,
que, assim, com todo respeito, e é um jogador que tem na história gol de título e final de Libertadores, mas que tecnicamente é um jogador que, na minha opinião, é abaixo do que... O restante desse elenco, né, desses titulares. Para mim, destoa um pouco. Embora tenha feito partidas importantes contra o São Paulo, por exemplo, foi importantíssimo na goleada, mas acho que é um jogador que é para você ter como opção. Acho que não é um jogador para você ter como titular do time do Palmeiras. Então, assim, a gente pensando para a temporada que vem, é ainda mais uma necessidade do Palmeiras, que, ótimo, ganhou um título que é inesperado, um grande título de Campeonato Brasileiro, mas você olha para a temporada que vem, é aquilo. A exigência da torcida do Palmeiras, o Palmeiras quando não ganha um campeonato, se numa temporada não ganhar um Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores ou uma Copa do Brasil, já vira motivo de crise. Então, eu acho que é a necessidade de ir no mercado. Até aqui trouxe o Bruno Rodrigues, deve confirmar o Caio Paulista. Está tentando se reforçar. Esse aí foi o ano do Verdão, hein? Que já está em busca de reforços aí, como você já está muito bem antenado aí, né? Estamos aí de olhos em alguns nomes aí. Uns foram sondados, outros nem tanto, mas em breve a gente vai trazer mais um vídeo aqui falando sobre os possíveis reforços do Verdão. Se você curtiu a retrospectiva aí do Palmeiras, já deixa o seu like aí e aproveita e inscreva-se no canal, né? Só para dar aquela moralzinha pra gente, manda um comentário aí também, ó. Manda um avante palestra aí pra gente e quais títulos o Verdão vai conquistar em 2024, conta pra gente aí. O Palmeiras começou 2023 ganhando a Supercopa do Brasil contra o Flamengo em Brasília. O Palmeiras também venceu o Paulistão, perdeu por 2-1 o primeiro jogo da final contra o Água Santa e no retorno ao Allianz Parque, no jogo da volta, foi uma goleada, como no ano anterior, 4-0 para o Palmeiras. Depois ali o Palmeiras foi desclassificado na Copa do Brasil para o São Paulo. Perdeu os 2 jogos, né? E depois o Palmeiras conseguiu ser eliminado também da Libertadores para o Boca Juniors, com 2 empates e a decisão ficando para os pênaltis, onde o Verdão mais uma vez mostrou que não está aí muito afinado em cobrança de pênaltis. Já no Campeonato Brasileiro, vulgo Brasileirão, o Verdão foi com tudo e passou por cima do Botafogo, que liderava com folga, e o Verdão, na virada heróica, conquistou o título pela 12ª vez. Esse foi o 2023 do maior do Brasil. E como será o 2024 do Verdão? Coloca aí. Até o próximo. Te vejo aqui, ó, em um desses vídeos. Avante palestra.